Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente para a nossa aula de número 2. Então, para quem perdeu aquela nossa aula introdutória dos auxiliares barra portais, aconselho, eu vou deixar o cardzinho em algum lugar aqui da tela para vocês acessarem. Eu aconselho que depois dessa aula vocês deem uma olhadinha lá, até para não perder nenhum tipo de informação, uma vez que essa sequência, né, ela é meio cronológica, então ela tem um começo, um meio e um fim, para que vocês possam entender tudo com maior precisão e exatidão. Ok? Então não deixem depois de dar uma olhadinha ali para que vocês realmente possam ter acesso àquela primeira aula onde eu falo de todos os auxiliares. E por quê? Porque hoje eu vou fragmentá-los para cada um deles ter a aula específica. E hoje a aula é do tempo da timeline, né? Do tempo do do, que é o tempo do presente, do present, ok? Então o que nós vimos bem rapidamente como revisão na última aula? Vimos que no inglês, ao contrário do português, eu não conjugo o meu verbo na pergunta. Eu vou trabalhar com os meus portais. E esses portais, cada um deles, eles não terão tradução, porque a função deles é muito importante dentro da frase, e até para eles manterem essa neutralidade e sempre deixar a estrutura um pouco mais enxuta. Porém, eles têm uma função indispensável, que é indicar o tempo verbal que cada portal representa para o primeiro verbo. Ah, Fábio, como assim primeiro verbo de novo? Então eu vou repetir, pessoal. Muitas vezes na pergunta eu posso ter 2, 3 verbos. Então qual vai ser a carga genética do meu timeline, da minha linha do tempo? Ela vai estar sempre presente no primeiro verbo, assim como no português. Quero falar assim, ó. Você gosta de beber. Repare que o beber vai estar no infinitivo. Lembrando que infinitivo são os verbos com ar, ir. Beber, pular, partir, fazer, comer, né? Esses são o infinitivo. Vou dar um pouquinho mais de detalhes, porque eu tenho uma tabelinha de verbos ali para vocês, para a gente ver isso juntos, tá? Muito bem. Então, ou seja, você gosta de beber, gostou de beber, gostará de beber e gostaria de beber. Repare que o segundo verbo, ele vai ficar sempre no infinitivo, porque ninguém pergunta assim em nenhuma língua, né? Eu imagino, pelo menos não no português e não no inglês, que são as duas que eu domino, que é: você gostou de beber, ou você gostará de beberá, você gostaria de beberia? Não, você gostaria de beber. Você gostou de beber. Então, sempre no primeiro verbo vai estar a carga genética, como eu falo para os alunos, né? No primeiro verbo, que vai ser a carga genética do próprio auxiliar que eu abri ali a minha pergunta. Simples assim. Muito bem. Dúvidas? Dúvidas, deixe para mim ali embaixo, para a gente estar em contato com mais frequência ali, ok, pessoal? Olha só, então coloquei para vocês uma timeline bem caprichadinha aqui. Ó, abafei aqui o passado, futuro e condicional, porque o foco da aula de hoje é o presente. Então vai ser bem rápido, né? Só para a gente dar alguns adendos ali adicionais, para que a gente possa realmente ficar mais forte aí nessa parte gramatical dos portais, tá? Vale lembrar que o presente, ele vai sempre... Eu vou trocar de tela aqui para nós trabalharmos juntos, daí fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Olha só. Pessoal, vale lembrar que o presente, né, ele vai ser pelo menos nas 3 primeiras, né, palavras que vão acompanhar a minha pergunta. Eu não posso fazer nenhum tipo de alteração gramatical. Por quê? Porque ela já vem com uma certa equação. Lembra da matemática? A mais B mais C igual não sei o quê. Ou seja, eu não posso trocar essa sequência porque lá na frente vai dar problema. É a mesma coisa aqui. Ou seja, o auxiliar do presente, que é o tempo que eu estou vendo hoje, é o do. Então, ou seja, ele vai ser o meu primeiro elemento da pergunta. Quem é o segundo elemento? Para quem eu pergunto. No meu caso, eu pergunto para você. Você, como é que é? É o you. Alright? Depois eu pergunto, você o quê? Vamos colocar aqui, vamos pegar de novo o exemplo do você gosta, tá? Só para a gente ficar, para não gerar tanto ruído lá dos verbos. Quero perguntar então assim, você gosta? Então fica do you e o verbo gostar, like. Pronto. Simples assim. O que quer dizer esse do, a tradução dele mesmo, pessoal? Nenhuma tradução. Ele não tem tradução, ele tem só função, que é indicar presente e indicar interrogativa. Vale lembrar que no inglês eu não preciso entonar, né? Eu sou o convidado, devo entonar, mas eu não preciso perante a gramática. Até aqui, tudo certo. Eu tenho alguns verbinhos ali novos que eu trouxe para vocês, só para a gente dar uma incrementada a mais, porque acho que a gente que dá aula, a gente gosta sempre de checar com os alunos se eles realmente entenderam através de outros modelos, além desses que nós usamos, né, como professores, tá, pessoal? Olha só, to travel é o verbo viajar, ok? To need é o verbo precisar.
to forget, esquecer, e o verbo to read é o verbo ler, tá? Dicas de fonética que eu sempre abro, então não adianta, eu sempre sou o cara da fonética, porque eu acho que a comunicação sem ruído, ela é muito mais bem aproveitada do que aquela coisa de perguntando para repetir ou não entendendo e vice-versa. Até para quando vocês forem fazer uma interpretação, quando alguém conversar com vocês na empresa, alguma coisa assim, vocês saberem o que a pessoa está se, né, perguntando, o que ela está se referindo ali em relação à estrutura que ela está usando, tá, pessoal? Muito bem, olha só, rapidamente aqui, tá? Não vai ficar uma coisa chata. Infinitivos, eu vou pegar uma tabela de verbos para estudar, então eu vou colocar ali no Google, né? Quero uma tabela de verbos com tal, 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 com regulares no passado. Gente, toda tabela de verbo vai estar to go, to play, to study, to eat, etc. Todas elas vão ter isso daqui na frente. Ah, Fábio, por quê? É só um adicional? Não, pessoal, porque ele é o indicador do infinitivo. O que é o infinitivo? Verbos acabados em ar, er, ir. Ó, andar, pular, comer. Como é que eu posso quebrar isso mais para ficar mais esmiuçado para vocês? Os verbos cru. Ou seja, quando eu falo assim, eu saber, ou seja, saber quando ele não está conjugado, então ele está cru, ele está naquela essência bruta ainda. Isso eu chamo de infinitivo. Por isso que americanos, quando aprendem português, eu saber falar, eu gostar de comer, e assim vai no gostar, falar e precisar. Eles não falam eu preciso, eu precisar, e assim por diante. Por quê? Porque para eles o presente e o infinitivo é a mesma palavra. Para nós trabalhamos com conjugação. E os nossos infinitivos são os are, er, ir, que seria aquela tradução que você vai ter lá no final da tabela. Porque vai ser assim, infinitive, simple past, past participle, e no final vai ter a tradução. Ok? Então esse é o conceito básico aí para vocês começarem a entender e estudar um pouco mais também, porque vale a pena vocês se aprofundarem um pouco em outros verbos. Certo? Então essa é a ideia lá então. E a segunda, rapidamente aqui para terminar, pessoal, olha só. No inglês, ao contrário de português, eu vou trabalhar com o quê? Com consoantes mudas finais. Como assim mudas? Elas não vão acabar com vogais. No português, são raras as palavras que não acabem em vogais. É por isso que nós, quando aprendemos inglês, nós temos essa mania de fazer o quê? De colocar uma vogal imaginária no final da palavra. E isso deixa o inglês muito feio. Exemplo típico é o famoso hot dog. Então não existe hot dog, é hot dog. Ou seja, qual é o preceito, qual que é a regra que eu vou usar para não errar nunca mais? Guardem isso para a vida. Verbos, substantivos, palavras em geral, pessoal. Isso 90%, tá? Vão ter exceções? Vão, mas vai ser bem minoria, tá? Então, assim, ó, terminadas em consoantes mudas finais, elas vão ter apenas a metade do som. Olha só, eu tenho lá to need, ó, metade do D. Não é to need, né? Nós queremos colocar esse E, esse I ali no final. E não existe. Olha só, o verbo esquecer é o verbo to forget. Ó, metade do T. O verbo to read, metade do D. Dessa forma, você vai garantir uma pronúncia bem bonita e você vai também ter uma audição bem melhorada, né? Quando alguém se referir ou se dirigir a você perguntando alguma coisa em inglês, você já vai ter aquele refinamento ali no ouvir e entender o que a pessoa está querendo perguntar e automaticamente respondê-la com maior precisão. Ok? Dúvidas? Bem tranquilos? Muito bem. Então, para terminar, vamos lá para o exercício, para a gente concluir isso aqui bem rapidinho. Vamos lá, só vou apagar esse daqui e vamos juntos lá na outra telinha comigo, no outro slide, só para a gente fazer o exercício final ali, que a gente vai ter em todos eles, tá? Então, bem rapidamente, só para a gente fazer a conclusão, tá? Você precisa, eu quero perguntar no presente, estou com dúvidas, eu vou usar a técnica barrinha. Precisa presente, do. Você, you, e o verbo precisar é o verbo need. E essa é a minha pergunta final, correta e ponto. Você esquece, o que eu esquece? É o verbo está no presente e é o verbo forget, como aquele que nós vimos lá. Então você esquece presente, é o do, you, e entra para o forget. Ok? Então essa é a pergunta correta para que você realmente não erre ali o presente. E a outra, você viaja. Viaja quando? Hoje. Então não vou colocar as barrinhas aqui, eu vou direto. Ó. Do, you, e o verbo viajar qual é? Travel. Aquele L lá em cima. Ok? Muito bem.
Então aqui nós temos a nossa prática de hoje, a nossa practice, ok? Então espero que vocês tenham absorvido, tenham gostado. Se essa aula foi realmente interessante para vocês, ela somou na vida tanto acadêmica quanto corporativa, deixe um like para mim, para o YouTube entender essa aula como uma aula relevante. Sempre que eu aparecer aqui, saibam que eu vou estar sempre respeitando o tempo de vocês e trazendo informações novas que venham adicionar a vida de vocês, tanto na empresa, tanto a corporativa, quanto a vida acadêmica, porque vários alunos querem passar no vestibular, estão estudando a parte mais estrutural do idioma, também adoro essas aulas, porque realmente ela explica, né, eu gosto de explicar de uma aula de uma forma 100% prática, e qualquer dúvida que vocês tenham, vamos nos falar ali embaixo. Bye bye, see you, e a próxima aula, o outro auxiliar do presente, que é para a terceira pessoa do singular. Não fiquem sem assistir, ok? Deve ter algum lugar aqui nos cards. Bye bye, see you!